fruto através dessa palavra, Pai. Nós te oramos, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Vai o mais baixo. Esse aqui é o que para acabar? Kátia, aí vem minha água. Tá bom? A graça e a paz, irmãos. Amém. Boa noite, tudo bem com vocês aí? Amém. A paz do Senhor para todos, amém? Estamos felizes mais uma vez de estar aqui, né? Tem pouco tempo que nós estivemos aqui. Ela esteve, eu não estive. Não. Pois é. Nós estamos felizes por estar aqui com a Igreja de Cristo. Esse mês, assim como aqui, né? Na Igreja Monte Carmelo, né? Lá em Vale das Bênçãos também está mês da família, né? Maio, mês da família. Em famílias edificadas. E quando a gente fala sobre edificação, por exemplo, nós temos uma edificação aqui, né? Foi edificada uma casa de Deus aqui, né? Então tudo isso nós podemos ver. Mas o que está lá na base não está sendo permitido ver, não é certo? A gente não tem como calcular como que foi feito a base dessa igreja. Qual foi o material usado, né? Se as sapatas, se tem sapatas ou se não tem, né? Mas o edifício nós podemos ver. Então, as famílias edificadas, quando fala de família edificada, está falando de um edifício que foi construído em cima de uma base, né? E essa base ela tem que ser forte para aguentar um edifício. Porque a nossa família ela é construída como se fosse um edifício, né? A gente olha um prédio de 10 andares, né? De 20 andares, a gente imagina o que está segurando aquilo ali, né? É uma base que foi feita muito sólida, muito forte. E nós temos uma base. E às vezes as pessoas não vê a base que nós temos, né? A nossa base olha para nós e imagina alguma coisa, né? Mas a gente não imagina como que foi montada aquela base daquela família, né? daquela pessoa. E a gente vai tratar um pouco sobre isso. O que colocar nessa base para que esse edifício possa ser levantado, né? Que possa vir o vento, possa vir as águas, né? E esse edifício não ser derrubado, porque tem que trabalhar a base. Então, a base vai determinar o tamanho dessa edificação. Simples assim. Quando Jesus chega para Pedro, lá em Mateus 16, e Jesus vai fazer uma afirmação. Vocês vão lembrar bem. Jesus vai dizer assim: Pedro, você é Petros. Petros significa pedra, pequena pedra. E ele vai dizer ainda, sob esta, que é o nome demonstrativo de proximidade, ele vai dizer, sob esta pedra, que é uma grande rocha, edificarei a minha igreja. Meu Deus! Significa que, quando nós entendemos o tamanho da rocha em que nós estamos edificando a nossa construção pode ser como esse edifício que a Márcia falou, de 20, 30 andares, que não cairá, porque está edificado sobre a rocha, sobre Cristo. E a nossa maior proposta como igreja é estarmos edificando nossas famílias sobre essa grande rocha. Ainda hoje, a Márcia, nós vamos fazer uma visita, e aí, quando ela está falando dessa situação, eu estava lembrando, né, que passamos pela escola bíblica dominical, falamos sobre isso. E na visita, nós estávamos orando e Deus nos avisou a Márcia sobre uma irmã que nós estávamos na casa dela visitando, e era justamente isso, uma grande rocha, e a casa da irmã estava construída
sobre essa grande rocha. Deus me mostrava assim, uma pedra que começava aqui, fazia isso e terminava aqui. Uma rocha muito grande, e a casinha dela era pequenininha em cima dessa rocha. Aí Deus falava assim, quem pode destruir essa rocha para alcançar essa casa? A base é muito forte. Jesus é a base. Jesus é a base da nossa casa, porque senão o inimigo teria vindo. Ora, diga Israel, se não fosse o Senhor, o inimigo teria nos engolido vivos, né? A palavra de Deus, não separamos esse versículo, mas ele me veio à mente agora, fala que Jesus é a pedra angular. Você imagina uma cruz colocada num canto, uma parte da cruz vai dar direção para lá e a outra parte vai dar direção para cá. Essa pedra, ela era como se fosse uma cruz que ao invés de ser reta, ela era assim, ó. Ela era assim, então ela encaixava no canto, ela entrava no chão, a parte dela vinha para cá e a outra para cá. Ela dava o ângulo da casa, né? Que fala que ele era como a pedra de esquina, né? Que se põe na quina para poder se construir. Jesus era essa pedra, ele é essa pedra, que quando você vai fazer o esquadro da casa, para a casa não ficar assim troncha, né? Porque às vezes parece que é um quadrado e não é, tá quase um triângulo, né? Porque saiu ali do ângulo. Então essa pedra angular, ela dava a direção. A palavra de Deus fala que Jesus é o caminho, é Ele quem dá a direção. Então essa pedra, ela era colocada nos 4 cantos, e aí se conseguia fazer o ângulo exato para fazer um quadrado ou um retângulo. Hoje nós temos muitas ferramentas, né? Temos nível a laser, né? Que indica o ponto certinho para deixar uma construção construída bem correta, né? Mas naquela época não, as construções eram feitas por pedras. A palavra de Deus fala que Jesus era a pedra angular, ele dava o ângulo para que a construção dali ela pudesse prosseguir, porque o que vai ser construído, a base tem que aguentar. Imagina que você faz uma casa para um andar só. Então você faz uma base para um andar, aí você vai, coloca, faz um puxadinho, que faz outro puxadinho, e quando vê, aquela estrutura cai, porque não está firmada. No mundo espiritual é a mesma coisa. O quanto nós comemos em relação à palavra vai determinar a nossa força no Senhor. O quanto nós temos intimidade com o Senhor vai determinar, para que quando chegar os rios, né? Chegar o fogo, que a chama não arderá em ti, os rios não te afogarão, né? O vento, a tempestade, nós possamos estar firmes, inabaláveis. E existe um processo para que a nossa família esteja nesse patamar. Qual patamar? O patamar que o diabo não consegue derrubar. Então o texto lá em Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25, vai dizer assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então eu entendo que a palavra principal aqui é a rocha, que o próprio Senhor Jesus e vai determinar dizendo: eu sou a rocha. Se você precisa edificar sobre mim, e não sobre qualquer pedra, mas sobre a rocha.
Eu estava comentando aí dentro de casa ainda, eu estava lembrando agora, nós estávamos sentados, né, vendo esses textos aqui, e eu lembrei que, se vocês se lembram, pouco tempo atrás, foi ano passado, os Estados Unidos, ele atacou o Irã, se lembram? Para destruir as unidades de geração de energia nuclear, se lembram disso? E eles usaram uma bomba que tinha um efeito que penetrava e explodia lá embaixo. Só que não conseguiram destruir todas as instalações nucleares, porque elas estavam debaixo das rochas. Eu não estou dizendo que os Estados Unidos é inimigo, o diabo, não estou dizendo que é isso, mas quando a nossa casa está edificada na rocha, ela está protegida, como diz o texto aqui. E como faremos para poder edificar a nossa casa, para que ela esteja sob essa rocha? Como podemos edificar a nossa casa? Essa é uma pergunta que queremos responder para vocês nessa noite. Amém? E aí fala, primeiro vamos entender, né, o que é família. Aí nós colocamos aqui no resuminho, é um grupo de pessoas reunidas de uma determinada descendência que vivem algo em comum. Ela é constituída por homem e mulher, macho e fêmea Deus os criou, né? A gente pode falar ainda sobre isso, né, pastor dele, sem que venha as autoridades, né? Aí constituída nos governos aí da terra, para nos parar, mas é assim que a palavra de Deus mostra. Ele criou macho e fêmea e constituiu a família, né, através de um homem e de uma mulher. E essa instituição, ela veio antes de qualquer organização que Deus fez sobre a face da terra. E foi pela família que Jesus morreu, né? Ele se sacrificou para que as famílias pudessem glorificar o teu nome, né? E aí o primeiro ponto que a gente precisa observar dentro dessa edificação, dessa base, né, da qual vai ser construído, porque se nós criamos um filho é um edifício, que a gente vai embutir vários conhecimentos da parte do Senhor, da vida secular, né, para formar o caráter, né? Então, o primeiro ponto é cuidar dessa família. E 1 Timóteo 5:8 fala: se alguém não cuida dos seus, principalmente dos da sua família, negou a sua fé e tornou-se pior do que o infiel. Isso está escrito em 1 Timóteo 5:8. Então, a nossa primeira responsabilidade é a nossa casa, é a nossa família, é cuidarmos, porque o lar ele é definido por pessoas que têm interesse em comum, né? São os filhos com os pais com os filhos, né? Que forma relacionamentos de intimidade dentro daquela casa, né? Cada família é diferente, tem uma cultura diferente da outra. Cada família tem uma identidade, né? Uma maneira de ser, uma maneira de viver, mas Deus quer estar em todas. E às vezes a maneira de viver é a maneira que não agrada ao Senhor. A cultura daquela família não é uma cultura boa, porque Deus não pode trabalhar livremente naquela casa, mas se tem um, Deus já consegue trabalhar, e através desse, Deus pode transformar e alcançar todo o restante. Você recebe essa palavra? Que através da sua vida, Deus pode mudar toda a tua casa? E eu fico pensando, né, porque Deus coloca, né, através do apóstolo Paulo, um versículo tão forte. Olha, se você não cuida dos seus, principalmente da sua casa, você é pior do que o infiel e negou a sua fé. Precisa cuidar da família. Aí sabe o que vem na minha cabeça? Porque tem aquele versículo, capítulo 1, versículo 8 de Atos, que diz: recebereis poder para ser minha testemunhas na Judéia, Samaria e até... E as pessoas querem conquistar o confim da terra, a Samaria, mas esquece da sua Jerusalém, que é sua casa. Então, quando Deus nos dá poder para sermos testemunha, e aí eu fico pensando, porque
Onde é que a gente vai ser testemunha? É dentro de casa. É dentro de casa que a minha esposa sabe quem eu sou. O meu pai sabe quem eu sou. Então o importante é ser testemunha de Cristo ali dentro. Porque ali, se eu for testemunha de Cristo ali dentro, esse versículo se cumpre na minha vida. Porque eu vou estar ganhando, conquistando e cuidando da minha família com a minha fé. Aí muitas vezes nós queremos, conquistar o fim do mundo, a Samaria, até a Judéia, esquece da nossa Jerusalém. Deus, o próprio Jesus vai dizer, começar a partir de Jerusalém, apontando a nossa casa. Mas a palavra de Deus também diz que Deus é um guarda, né? Ele é o guarda. Às vezes Deus está numa família somente como testemunha. Ele está ali porque Ele está em todos os lugares. Deus ocupa todos os lugares, né? Tem até um versículo que eu lia, mas não entendi, assim, nunca parei para meditar naquele versículo. Como as águas cobrem o mar, assim será a glória do Senhor, ou é o contrário? Esse versículo, que fala que a glória do Senhor encherá, a glória do Senhor encherá toda a terra, assim como as águas cobrem o mar. No mar não tem espaço vazio, tem? Aqui tem vários espaços vazios, olha, né? Eu consigo passar minha mão sem tocar em nada, porque tem vários espaços vazios. Mas no mar não. No mar tudo está molhado, não tem nada dentro do mar que a água não contagie. Então Deus está falando que a glória dele, ela vai encher, né? Vai encher a terra. Ele está falando sobre as famílias, né? Que ele vai estar em todos os corpos, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. O ser humano é a sua casa. Então quando ele fala que como as águas, né, enchem o mar, dando um preenchimento pleno, sem espaço nenhum vazio, ele está dizendo assim, todos estarão cheios de mim, transbordantes de mim. Isso é promessa para quem tem fé. Mas ele fala que ele é o guarda de Israel, né? Ele é o guarda. E nesse versículo fala, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então ele pode ser testemunha em muitas casas e não ser permitido trabalhar. Meu Deus, quer dizer que eu posso impedir Deus de trabalhar na minha casa? Posso. Quando eu pratico aquilo que é errado, quando a minha família pratica aquilo que é errado e não quer que esse Deus seja um parceiro ativo dentro da casa, ele apenas vê, né? Porque se não fosse assim, não existiria o mal nas famílias, né? Se existe, é porque Deus está impedido de agir, porque Deus respeita a nossa liberdade de querer que Ele resolva os nossos conflitos. A gente não pode servir a Deus só de boca para fora, nós temos que ser templo, nós temos que ter compromisso com Ele, para que Ele seja parte vital da nossa casa, para que Ele seja, se a casa é dois casais, é um casal e um casal de filho, 4 pessoas, quando Deus entra já não são mais 4 pessoas, né? Aí fala assim, a minha família, quantos são na sua família? A minha família é 4, são 4. Mas a gente nem conta com Deus como parte da nossa família, né? A gente tem que aumentar esse número, sabe? A gente tem que aumentar um número, incluir Deus, né? Porque Ele é o nosso sentinela. Isso é atitude de fé, né? Diante do Senhor. Então Ele é o que edifica, é Ele quem monta toda essa estrutura chamada Márcia, chamada Marcos, chamada Marquinho, Marcinha. Aí você pode citar o teu nome, da tua família, né? Porque tem uma estrutura construída em cima disso.
Ele habita na nossa alma, e a nossa alma e o nosso espírito passa a ser um edifício, né? E a cada vez vai alcançando lugares mais altos, não é assim? Quando a gente ora, a gente alcança lugares, né? Que o homem comum não pode alcançar. Então, quando fala o edificar, você imagina que você chega até o trono dele, até a glória, onde Deus está, com as nossas orações, né? Com o nosso relacionamento com Deus. O edifício vai sendo erguido dentro de nós e em cada um de nossas famílias, através do nosso trabalho de perseverança diante do Senhor, acreditando que Ele é a base, a começar por Ele, né? A casa precisa ser colocada em ordem para ser edificada, né? Meu Deus, ser colocado em ordem. Você conhece bem a passagem lá de Ezequias, capítulo 20, do segundo livro dos Reis, que vai dizer que Ezequias, ele adoece. Ezequias adoece para a morte. E vai o profeta Isaías, eu fico imaginando, irmãos, naquele tempo, o que o profeta falava acontecia. Já pode pensar nisso? E o profeta chega para o rei Ezequias e fala: Rei Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. Meu Deus, isso é triste, hein? Você imagina Deus falar, e era assim, Deus falando para ele, ia acontecer. E aí Ezequias diz o texto que ele vai virar o seu rosto para a parede e vai colocar diante de Deus tudo aquilo que ele havia feito para Deus, chorando, humilhando-se. E antes que o profeta saísse do palácio, Deus fala para o profeta: vai lá, fala para o meu filho que eu escutei a oração dele, e agora ele tem mais 15 anos para ele consertar aquilo que não havia consertado. Irmãos, pare para pensar. Ezequias foi um rei que, vários textos da Bíblia vai dizer que ele era um homem que reinou segundo a vontade de Deus. Mas em determinado momento ele abriu mão da sua família, e Deus falou: agora é a hora de você arrumar a sua casa. Nós precisamos arrumar a nossa casa. Eu não sei o que está fora de ordem lá. Eu não sei. A nossa casa, a Márcia organiza tudo lá e eu mais ou menos entendo que está em ordem quando está fora de ordem, mas que a casa tem que estar em ordem. Porque se a Márcia fala assim: Mar, pega para mim uma caneta, e a caneta está na cozinha, está no lugar certo, irmãos? Não, tem que estar no escritório. Se a Márcia fala assim: Marco, vai lá e pega um copo d'água. Eu vou pegar um copo d'água no fogão, irmão? Não, porque tem que estar onde? Na geladeira. Tem que estar em ordem. E muitas vezes nós estamos querendo que funcione, mas não está funcionando porque está fora de ordem. E Deus dá essa oportunidade para Ezequias. Ezequias vai, coloca a casa em ordem e tem 15 anos ainda de vida estendido para ele poder realizar os projetos que Deus tinha para a vida dele. Vocês sabem que na palavra de Deus não teve um homem mais perverso do que Manassés? O filho de Ezequias. Filho desse Ezequias. Desse grande rei que, quando começou a reinar, ele restaurou a casa do Senhor. Porque o rei antigo tinha colocado imagens para ser adoradas. Ele profanou o templo, o rei antes de Josias. E ele, quando já não se lia mais a palavra, o templo já não se lia mais a palavra, já não tinha mais os levitas cantando, sabe? E aí quando Ezequias entrou para ser o rei, ele promoveu uma restauração. Ele buscou os livros, né, da palavra de Deus do Antigo Testamento que tinha sido escrito até o nascimento dele, e começou a fazer a leitura no templo, apontando para o Cristo que viria lá na frente. Ordenou que os levitas cantassem no templo hinos de adoração junto com o povo. Organizando a casa. Organizou a casa do Senhor, mas enquanto isso, quando ele chegou a fazer isso, seu filho estava completamente perdido, praticando
Sabe quando o pai pega um filho e joga literalmente dentro do fogo para adorar a Moloque, que era o deus pagão? Manassés era assim. Você imagina o que ele fazia com os filhos dos outros? Quantas famílias choraram com Manassés? Mas a palavra de Deus fala que Manassés se arrependeu, que Manassés se converteu. Esse põe a sua casa em ordem. Não é só isso que o Marco falou, né? A caneta tem que estar no lugar certo, a panela tem que estar no lugar certo, a casa tem que estar limpa, adornada, né? Porque nós sabemos o que é uma casa arrumada, né? Uma casa desarrumada, de repente acordou, nem a cama fez, passou o dia inteiro aquela cama, aquele quarto todo revirado, aquela cozinha toda suja, né? Mas não é só isso não, porque às vezes os prudentes são mais organizados que os fiéis. Tem casa que a gente entra que, olha, é uma psicose de limpeza que é, e a pessoa fala, meu Deus, eu tenho isso, eu não aguento ver nada sujo, eu não durmo enquanto eu não coloco tudo no lugar. Mas e a vida moral? E a vida espiritual? Colocar a casa em ordem vai muito mais do que limpar um quarto. Porque a palavra de Deus fala que na vida tudo passará, só não passará a palavra. O corpo, ele vai para o pó, ele vai ser destruído no chão, da onde foi retirado. Mas a alma e o espírito estão conectados. Ou sobe ou desce. Ou sobe ou desce. Essa casa que se chama eu, que se chama nós, ou ela desce ou ela sobe. Então é muito mais sério quando Deus dá essa ordem para Ezequias: põe a tua casa em ordem, puxa o freio dos teus filhos, se põe na posição, para que não venha o dia mau e morra sem a salvação. Porque qual é o nosso papel? É se levantar e agir. Quem vai convencer dentro do mundo espiritual a nossa família é o Espírito Santo. O papel é dele. O papel é do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence. Eu falei da outra vez aqui que eu estive sobre Noé. Noé, quer salvar a tua família, Noé? Faz a arca. 120 anos fazendo a arca. Eu vou mandar a chuva. Noé, não adianta tu fazer a dança da chuva que não vai rolar, não. A chuva quem tem que mandar sou eu, Noé. Eu faço a minha parte, Noé, tu faz a sua. Noé, você faz a sua parte com a tua família. E aí o processo foi grande, 120 anos. Quantos anos você está fazendo o processo? Há quantos anos está orando pelo seu esposo, pelos seus filhos? Continua, persevera. Porque o Senhor quer que a gente faça a nossa parte. 120 anos sem sinal, que é o melhor, né? Sem sinal de chuva, não choveu. Chuva, só confiando naquilo que Deus falou que ia fazer. Quando esse texto aqui, quando a Márcia fala que Manassés se tornou-se um dos piores reis de Israel, fico pensando naquela palavra que é uma verdade. Que palavra é, pastor? Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Garantia na promessa. Isso é palavra de verdade, não é uma expectativa, é uma palavra que é uma verdade. É uma promessa de Deus em todos os aspectos. Não é algo que pode acontecer, isso vai acontecer. Edificar trazendo a presença de Deus para dentro da casa. Se eu tenho a presença de Deus está na minha casa. Sabe que às vezes a gente recebe alguém em casa, uma pessoa, você viu lá no portão, você viu, mas se a pessoa entrar dentro da tua casa, toda a família vai ver, não é assim? Eles vão ver Deus em nós. Primeiro eles vão ver com os olhos deles Deus em nós. Como que eles vão ver Deus em nós?
através da nossa fala, através das nossas atitudes. Depois eles vão ver com os olhos espirituais. Jó falou, né? Eu te conhecia de ouvir falar, agora te veio os meus olhos. Agora ele estava tendo experiências fortes com Deus. Todos nós temos que ter as nossas experiências, né, com o Senhor. Então, um homem chamado Abinadab, né, que está lá em 1 Samuel, leia aí, Marcos. É no capítulo 5, capítulo 6. Vamos ler aqui não, porque o texto é muito longo, mas vamos resumir a história. Os filisteus entraram em guerra contra os israelitas, na época do sacerdote Eli. Tomaram a arca. Estamos falando de trazer a presença de Deus como base, trazer para dentro de casa. E aí os israelitas perderam a batalha, os filisteus pegaram a arca, levaram para o seu templo, do Deus, Dagon? Não. Foi Dagon. Dagon mesmo, né? Chegando lá no templo de Deus Dagon, os filisteus começaram a ter feridas, úlceras, e resolveram, não querem mais ficar com a arca aqui, isso aqui traz maldição. E aí um homem, Abinadab, que era um levita, ele vai trazer a sua arca para a sua casa. E a arca fica 20 anos ali. 20 anos na casa de Abinadab. A arca representava a presença do Senhor. Agora, para pensar, irmãos. Você ter a oportunidade de ter a presença de Deus na sua casa. Já parou para pensar nisso? E era em formato de uma arca, mas era a presença de Deus. E aí, o que acontece durante esses 20 anos? Nada. Imagina você ter a presença de Deus na sua casa, mas nada acontece. Em 20 anos. E aí, quando chega o tempo do rei Davi, já o rei Davi, estando colhendo a arca novamente para levar para o templo, onde seria adorada, e aí vem o filho de Abinadab, no qual a arca estava na casa dele durante 20 anos. Ele vai colocar a mão na arca e Deus fulmina. Dá um desespero em todo mundo, porque não poderia botar a mão na arca. O que nós faremos agora? Porque a arca era para ser transportada no ombro dos homens e não no lombo dos animais, como Davi havia providenciado. E pega essa arca e coloca na casa de um outro homem, chamado Obed-edom. E ali fica 3 meses. Nesses 3 meses, Obed-edom foi muitíssimo abençoado. Mas eu queria que você entendesse uma coisa. Uma arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. Em nenhum momento os filhos entenderam que ali estava a presença de Deus. Eu fico imaginando que a arca estava num canto. Ele pegava, quando chegava de noite, pegava o casaco e botava em cima da arca. O outro vinha no outro dia e botava uma xícara lá em cima, botava o bule lá em cima. E rapaz, dá para a gente colocar as panelas aqui em cima. Era a arca, mas a arca era a presença de Deus, irmãos. Eles não valorizaram a presença de Deus. Mas quando a arca vai para a casa de Obed-edom, eu fico imaginando Obed-edom saindo na rua. Irmãos, que foi, Obed? Está na minha casa. O que está na tua casa? A presença de Deus está na minha casa. E esse versículo está em 1 Crônicas 13, versículo 12, 13 e 14, do capítulo 13. E fala assim: e aquele dia temeu Davi a Deus, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Por isso Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Então, Davi, na casa de Abinadab, o filho dele foi tocar na arca e ele não estava preparado para isso. E aí ele morreu na hora, ao transportar a arca da casa de Abinadab até o palácio, até a casa de Davi.
Aí Davi temeu, como diz aqui esse texto. Então ele fala assim, então vamos deixar na casa de Obed-Edom o mesmo utensílio que representava a palavra de Deus. Numa família em 20 anos, Deus não conseguiu fazer nada. Mas em 3 meses, fala, e o Senhor, em 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tinha. Tudo foi abençoado em 3 meses. Tem gente que fala assim, olha, a Bíblia fechada, ela é um livro qualquer. Ela só presta se ela estiver aberta. Amados, tanto ela aberta como ela fechada, ela não deixou de ser Bíblia. Mas tem que estar aberto no Salmo 91, irmão. Mas ela precisa ser vivida em nós. O nosso espírito e a nossa alma e o nosso corpo da forma a palavra de Deus em nós. Aí ela não pode ser deixada em qualquer lugar. Dia desses, a minha família e mais alguns amigos sabem que eu recolho papéis, né, que a gente recicla. E aí no meio dos papéis, quando eu cheguei na casa dessa família para pegar os papéis lá, livros, né, livros e apostilas, quando eu olhei a Bíblia no chão do quintal, largada, junto com os livros, foi como se colocasse assim uma faca no meu coração. Falei, meu Deus, igualou a Bíblia a um livro normal, porque os livros estavam todos espalhados assim. Uma bolsa que rasgou, os livros caíram para fora e aquela Bíblia e outra Bíblia, umas 3 Bíblias assim jogadas no chão. E as pessoas passando para lá e para cá. Em boas condições, a Bíblia. E as Bíblias, ainda que, né, não tivesse com capa, hoje tem tantas pessoas que restauram. Se a gente vê os testemunhos de pessoas, de famílias, que queria ter pelo menos uma folhinha da Bíblia para ler, e o seu país não deixa, sabe? A gente desvaloriza. Então, quando eu não quero um livro chamado Bíblia, eu dou ele para a minha igreja. A minha igreja vai arrumar uma maneira de restaurar e na evangelização vai passar para outra pessoa. Eu não jogo fora como uma coisa qualquer, porque contém a palavra de Deus. E a fé, ela vem por ouvir a palavra, por ler a palavra. Aquele livro pode não servir mais para mim por eu ter comprado outro melhor, mas serve para uma outra pessoa que não tem condições. Serve para ser evangelizado nos presídios, né? Até mesmo na rua, Senhor, me direciona para quem eu devo dar, e o Senhor vai direcionar. Mas às vezes, sabe, essas coisas espirituais estão tão banalizadas na família, sabe? Tá igual a casa de Abinadab, que olhava para a arca era um móvel dessa largura, mais ou menos assim, dessa altura, uma caixa como se fosse um baú. Então deveria se fazer o quê? Fazer isso que o Marco falou. Chegou do trabalho, tirou a roupa, jogou ali em cima. Tinha os 2 querubins em cima, né? Aqueles 2 anjos tampando os rostos. E aí deveria sim, acabei de comer, tá do lado da televisão, aí joga o prato com comida lá em cima. Você imagina várias coisas que poderia ter feito. Ah, vamos jogar um joguinho? Vamos jogar aqui, puxa a arca aí para cá. Vamos jogar um joguinho aqui de dominó, alguma coisa aí, um baralho, não sei. Banalizando, eu estou trazendo para os nossos dias, mas você imagina o que seria naquela época, a banalização que fizeram. E na casa de Obed-Edom, em 3 meses, Deus mudou. Mudou a história da família. Mudou a história daquele homem, sabe por seus quê? filhos. A gente valoriza aquilo que a gente acha que tem valor, irmãos. Trazer a presença de Deus para casa não é fácil. Valor. A gente às vezes não valoriza aquilo que não tem valor. Mas a gente valoriza aquilo que nós achamos que tem valor. Se eu valorizo a presença de Deus, a presença de Deus vai ser valorizada. Se eu não valorizo, ela não vai ser valorizada. Abinadab passou para os filhos dele a mensagem.
Aqui é apenas um objeto. E Obed passou. Isso aqui é a presença de Deus. E se, é que a gente não tem tempo de falar o que aconteceu com a vida de Obed-Edom. O que Deus fez nesses 3 meses de vida, de que Deus estava com a presença dele na casa de Obed-Edom. O que Deus fez com a vida de Obed-Edom. O que Deus fez dentro da casa dele, dos filhos dele. O que Deus transformou Obed-Edom, porque ele entendeu que a presença de Deus estava na casa dele. E ele se alegrou com a presença de Deus. Ele não desprezou a presença de Deus. Sabe que muitas vezes, vem na minha cabeça, a gente se torna crente velho. Sabe o crente velho? Que já passou 1 ano, 2 anos. Aquele negócio de primeiro amor que alguém falou para você, você também deixa de lado, porque o primeiro amor você tem vontade de fazer tudo, não é verdade? Sim ou não? Falar de Jesus, fazer a obra. Aí, sabe o que acontece com a gente? A gente começa já não faz por querer estar dentro de nós, já fazemos por obrigação. E quando começa a fazer por obrigação, nós estamos desprezando a presença. Nós começamos a fazer por obrigação, a gente começa a falar assim, rapaz, não é tão importante eu estar com a Bíblia. Não é tão importante eu ler a Bíblia. Não é tão importante eu estar guardando a Bíblia com zelo. Eu não vou botar minha Bíblia para escorar a cama se a cama estiver quebrada. Porque a Bíblia para mim é muito valiosa. Porque essa Bíblia, como a Márcia falou, de repente é mesmo fechada. É um livro qualquer, mas ela aberta. É Deus falando conosco. Mas tem gente que deixa a Bíblia tanto tempo aberta que nem olha para a Bíblia. Que não é Deus que está falando com ele, Deus está querendo falar, mas ela não está se importando com a voz de Deus, com a presença de Deus. Ela, vamos deixar claro que ela não é um amuleto. Não é um amuleto. Não se expulsa demônio batendo com a Bíblia em alguém, né? Algumas vezes dá para expulsar, né? Você pega a Bíblia lá e vapo na cabeça, né? Não. É o nome de Jesus, né? Isso aí. Essa é a força. Então, precisamos edificar, ajudando-se mutuamente. A base, qual é a base? Para viver em família, é se ajudar, né? E aqui em Isaías 41:6 fala, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Aí a gente vê que está fraco, a gente vê que está caído, mas não tem uma palavra boa de levantar, para exortar, para levantar, né? Ah, mas eu já estou cansada, pastor. Já é muito tempo isso caído. Sabe, a única coisa que eu consigo fazer quando chego em casa é brigar, soltar as cachorras em cima, né? Mas precisamos liberar a boa palavra, sempre, em todo tempo, para que ele venha se levantar, principalmente quando é desviado, quando não, nunca aceitou a Jesus, prega, vai ter momentos em que Deus vai dar essa oportunidade. Não é todo dia, né? Não, olha aí, vou te mandar um versículo, para aí, para o que você está fazendo. Aí a pessoa já fica enervada, né? De todo dia ser feito isso. Mas tem os momentos em que Deus vai dar assim, olha aí o momento é esse, chega aí e fala, né? Olha aí o momento, porque Deus vai nos dando porções de sabedoria para a gente utilizar dentro da nossa casa, nessa base. Porque quando o edifício começar a ser feito, ele vai embora. A construção não para não, sabe? A construção vai embora, a base está firme, né? Neemias, quando chegou lá em Jerusalém para reconstruir os muros, 140 anos que o povo não conseguia fazer aqueles muros. Não tinha quem conseguisse dar segurança para aquela cidade, porque muros representam segurança. Neemias chega, em quantos dias ele constrói os muros daquela cidade? 52 dias. Sabe, precisa ter força, mas precisa ter estratégia, precisa ter sabedoria para contagiar. Cada família construiu o seu pedaço de muro, cada um fez a sua parte, mas o que ele chegou lá e fez? Ele levantou a moral daquele povo. Não tem inimigo aqui que vai
derrubar isso não. Vamos começar, a gente vai conseguir. Em nome de Jesus nós vamos conseguir. E aí ele começou aquele processo de transformação daquele muro e colocou as famílias, cada uma construindo uma parte da muralha, para que toda aquela cidade, imagina, um bairro todo exposto à criminalidade, né? E precisava se fazer o quê? Uma muralha em volta daquele bairro. E ele conseguiu isso em 52 dias. A construção, de vez em quando, parava. E aí parou, durante 140 anos ficou parado, sofrendo. Deus não quer isso para a nossa casa. Há tempo para todo propósito. E quando chega o tempo, Deus trabalha nesse tempo. Deus nos dá a estratégia ali, ó, para cortar o pescoço e arrancar a cabeça, sabe? E mata Satanás, não é assim que se mata a cobra? Tem que cortar a cabeça dela. Aí só Jesus é que pode fazer isso. Quando a gente tem Ele, aí a gente tem arma poderosa. E nós precisamos edificar também com diálogo e comunicação, né? Faz parte da edificação. Rapaz, parece que muitas vezes nós entramos mudos e saímos calados. Não é isso? E a família precisa se comunicar. E sabe que a comunicação é parte de relacionamento. Como é que nós temos relacionamento com Deus? Através da nossa comunicação, que é a oração. Então, todos os relacionamentos precisam de comunicação. E dentro da família não é diferente. Nós precisamos nos relacionar. Precisamos nos comunicar. E muitas vezes as famílias, eles não se comunicam. E tem um objeto que você tem no teu bolso, igualzinho tem no meu. Esse aqui, ó. Já viu esse objeto aqui? Tem que saber usar isso aí. Isso é uma benção, né, irmão? Não é uma benção? Você pega o seu mundo e fica dentro do seu mundo. Né? Se é o WhatsApp, se é o Instagram, se é o... Como é que é o nome do outro? Que era o Twitter, o X, né? Facebook é mais, já foi embora, Facebook foi não? É o outro que tinha aí. E aí, sabe o que acontece? A gente fica no nosso mundo e esquece das pessoas que estão ao nosso redor. Esquece que nós precisamos nos comunicar para nós nos relacionarmos. Então nós precisamos gastar algo que é maravilhoso, chamado tempo. Tempo. Já parou para conversar com seus filhos? Ah, pastor, eu não tenho tempo. Opa, não tem? Tem que ter. Tem que ter. Já parou assim um tempinho? Tem que ter tempo. Com marido e mulher? Se com marido e mulher já pararam assim, rapaz, vamos parar para conversar um pouquinho? Já conseguiram fazer isso? O nosso tempo é tão corrido que a gente não tem tempo para dar o nosso tempo um para o outro. Sabe o que a Bíblia fala em Mateus 12, 34? A boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. Quando a gente conversa, aí o coração começa a se esvaziar, sabe? Hoje tem as grandes terapias, né? Os grandes terapeutas que sentam na frente da gente para a gente poder falar. Porque às vezes não consegue isso dentro de casa. Às vezes são filhos que estão lá na depressão, estão lá na confusão mental. Nos seus quartos, né? Trancados nos seus quartos, que às vezes os pais não conseguem acessá-los. E às vezes é o contrário, sabe? Aí quando a gente começa a buscar essa estratégia, lembra a estratégia que Jesus usou para falar com aquela samaritana? Ele usou uma estratégia, ele foi lá, sentou na beira daquele poço, nem era para ele estar ali, nem era para ele entrar em Samaria, mas ele entrou em Samaria. Olha o tempo que ele gastou para parar e conversar com aquela mulher, mas ele aproveitou uma oportunidade para falar com ela. É agora, pai, você comigo, que eu estou indo lá conversar com ela.
E a conversa dele começou assim, uma conversa diferente. Água, né? Água, né? A água, ele falou, usou a água. Ele falou que se ela conhecesse o dom que estava nele, ele daria uma fonte inesgotável para ela. E ela ficou maravilhada. E aí ele foi e tocou na ferida. Porque a gente não pode só falar do maciozinho, não. Está errado. A gente vai ter que falar, não é? Não é isso? Aí está lá aborrecido porque está no pecado, está praticando um monte de coisas ruins. A gente não vai chegar lá de supetão, né? Abrir a porta do quarto e disparar. Não, a gente vai devagar, né? Mas vamos chegar lá nesse ponto que precisa ser conversado para que ele tenha a confiança de nos ouvir. Porque nós estamos ali para acabar com a vida dos nossos filhos, a gente quer ajudar. E Jesus fala para aquela mulher, tu tiveste 5 maridos. Ó, querida, esse que você tá não é seu. Olha isso. Aí mexeu, aí ela, vejo que é esse profeta. Sabe? Deus, ele tem uma sabedoria para nos dar que excede o nosso entendimento. Sabe, excede, vai além do que a gente pode imaginar. Porque quando a gente começa a pensar, a gente vê, esse caso é perdido. Você não conhece meu filho, você não conhece meu marido, você não conhece a minha filha. Aí Deus está falando assim, filho, o que eu tenho para você, filho, o que eu tenho para você, excede o teu entendimento. Não é isso que você está pensando. A sabedoria que eu tenho para te dar, tu vai falar e ele vai te ouvir. Mas tem que estar, joelho no Senhor, para obter dele o que nós precisamos, a força, a coragem e a estratégia, porque não se edifica sem antes se colocar no papel, sem antes saber se o ferro que vai ser usado aguenta o peso, sabe? Tem que fazer todo um preparo, se a areia que comprou vai dar, se o cimento vai dar, se o cimento é aquele que seca rápido ou se não é feito de qualquer maneira. A base dá trabalho, planejamento. Aí a gente quer lidar com a família de qualquer maneira, está um demônio lá quase acabando com a família e a gente acha que qualquer palavra que sair da nossa boca é o que vai dar resultado. Não, não é. A gente precisa da sabedoria do Senhor para conduzir, senão eles se rebelam, sai de casa, vai para o mundo, o marido vai embora, a mulher vai embora, ou fica todo mundo dentro de casa, de mal, não se falam, né? Não se falam, não se relacionam. Às vezes quer falar com a mãe, está no quarto, eu não quero falar com a minha mãe, aí só pergunto ela no zap, comida está pronta? Comida está pronta? Infelizmente tem isso. Não quer o relacionamento, mas a gente precisa de orar mais, ter mais intimidade com o Senhor e falar, Senhor, unge a minha boca, unge a minha boca. Isaías não falou isso? Eu sou um homem o quê? De lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Toca nos meus lábios com uma tenaz. Queima a minha língua, Senhor, para que o que eu falar dê resultado. E aí a gente vai começar a alcançar os corações. Porque a fé é gerada pelo ouvir, e essa comunicação, esse diálogo precisa haver. Precisa ter na nossa casa. Que isso, um filho que não fala comigo? Como? Eu vou deixar uma situação como essa dentro da minha casa, um marido que não fala comigo, uma irmã que não fala comigo? Ou será que sou eu que não falo com ela? Olha, o Senhor está dentro de nós. Põe em ordem a sua casa. Põe em ordem a sua casa. Ainda tem gente aí ele age através de nós e alcança. Ainda tem gente que já fala, não, rapaz, eu sou assim mesmo, eu tenho um pavio curto. Corta esse pavio, irmão. Escreveu, não leu, tu sabe, né?
Joga essa madeira fora, né? Só que a gente nasceu para, a gente foi chamado para pacificar. É isso aí. Pacificadores. Nós fomos chamados para reconciliar. Paulo vai dizer que nós temos o ministério da reconciliação e não da separação. Quando eu entendo isso, eu começo a me portar de maneira diferente. E em vez de eu estar confrontando, eu vou evitar o confronto. Em vez de eu estar discutindo, eu vou entrar, que a Bíblia vai dizer que a palavra branda suscita. Acalma o furor. E a dura suscita a ira. Levanta, né, a ira. Então o que eu faço? Rapaz, a Bíblia me ensinou. Eu estou com conflito na minha casa, o que eu vou ter? Palavra branda. A Bíblia me ensinou isso. Eu não posso estar dentro da minha casa sendo o gerador de conflito. Deus me chamou para reconciliar e não para gerar separação. Não é isso? A melhor maneira é a intercessão, né? A intercessão. A intercessão pela família. O intercessor, ele se coloca entre Deus e o pecador. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Você imagina que Deus, na hora do pecado, ele é um pitbull, pronto para atacar o pecador, porque o salário do pecado é a morte. A vontade que sai do coração de Deus é a de matar, porque ele não pode conviver com o pecado. Aí o intercessor se coloca no meio. Aí Jesus fala assim: se eu não estiver em você, aí vai ser um problema. Mas eu estou, o véu do templo se rasgou. E aí, por Jesus está em nós, aí Deus começa a nos ouvir e tomar outra atitude em relação ao pecador. Então, a intercessão nos coloca entre os dois inimigos, que é aquele que peca e Deus. A intercessão faz com que a gente fique nesse meio, sabe? Por isso que é trabalhoso orar por alguém, interceder. E o que nós podemos fazer para os nossos filhos, para que eles tenham uma base forte, para que se erga, né? Que a casa edificada foi a casa que foi preparada, uma excelente base para se levantar um exercício, um edifício. Aí a intercessão, ela vai fazer parte dessa base, para que eles sejam fortes, para que eles resistam, né, o maligno. Aí vai depender da nossa intercessão. Então a intercessão dos pais é diferente. Pensa numa mãe orando por um filho, um pai orando por um filho. Tem oração maior do que essa? Do que aquele que o gerou? Tem oração? Não estou falando de pai e mãe, não estou falando de alguns projetos que existem aí pela vida, que tem coragem de matar o filho, tem coragem de jogar o filho fora. Mas uma oração de um pai e de uma mãe, ela chega diferente aos ouvidos do Senhor. Ela chega de uma forma diferente. Todos os que na Bíblia buscar, aquela mulher cananeia mesmo, quando ela chegou, ela ouviu falar que Jesus estava no lugar, e ela sabia que ele não era para os cananeus, que era um povo impuro, ele veio para os judeus. Mas ela falou assim: eu não quero saber, esse homem vai resolver o meu problema. E ela chega lá, fala que a filha dela está endemoniada. Aí Jesus desafia ela, ele fala para ela: não é bom jogar o pão dos filhos para os cachorrinhos. Aí ela: mas os cachorrinhos também comem das migalhas que cai do chão. Aí Jesus: mulher, grande é a tua fé. Porque quando a gente come, o que a gente faz? Começa a beliscar e dá para os cachorrinhos, não é? Nós temos 4 cachorros na nossa casa, mas tem um que eu vou te falar: se ela não comer o que a gente está comendo, ela não é ela. Porque o que eu boto ela para fora da casa, para ir para o quintal, e ela, quando eu viro, ela está lá. Aí eu pego o negócio, tu sai toda hora, mas assim: mãe, não bate nela, né, que ela só quer um belisquinho.
mas ela é a única que consegue os belisquinhos, porque ela é a única que é ousada para me enfrentar. E ela fica com aquele olharzinho de pidona diante de mim, né? E a massinha com a intercessora. O céu é assim. O céu é desse jeito. Pai, dá ela! Filho, dá ela agora! Aí eu dou um pedacinho, aí ela come. Ela é abusada, sabe? Ela é igual essa mulher cananeia, abusada, sabe? Chegar sem ser chamada, né? Ouvir algo e continuar ainda, né? Acreditando que Jesus, insistindo com Jesus, né? A Bíblia vai dizer que Jó, no capítulo 1, versículo 5, que ele sacrificava toda madrugada pelos filhos. E ele colocava no coração: Deus, se acaso qualquer um dos nossos filhos venha pecar contra o Senhor, eu já estou sacrificando. Se ele pecou, eu estou sacrificando. No capítulo 2, versículo 19, lá da Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias é um livro triste de se ler. Muito triste. Muito triste. Vocês imaginem uma cidade que foi sitiada por 1 ano e meio, 18 meses. Não entrava comida, não entrava água. E vocês imaginem uma população estando cercada, onde não tinha comida e não tinha água durante 18 meses. Comiam suas fezes e bebiam suas urinas. As famílias faziam isso. Comiam os próprios filhos, assavam os bebês para comer. E Jeremias está vendo toda essa situação. Cidade de Jerusalém fez isso. Toda essa situação Jeremias está vendo. No capítulo 2, versículo 19, vai dizer a seguinte coisa. Vou ter ali o texto que é mais bonito. Diz assim, ó: levanta-te. Vê se entende isso. Levanta-te, clama de noite ao princípio das vigílias. Derrama o teu coração como as águas diante da face do Senhor. Levanta as tuas mãos pela vida dos teus filhinhos. Sabe o que Jeremias está falando aqui? Não é aquela oração do Senhor, agradeço pela comida que o Senhor tem me dado hoje, não. Que muitas vezes nós fazemos na hora do almoço, na hora da janta: Senhor, obrigado pela refeição. Não é assim que nós fazemos? Jeremias está falando justamente ao contrário disso. Ele diz: olha, é hora de você não clamar mais com a boca, mas clamar com o coração, derramar diante de Deus como águas. Sabe o que ele está dizendo? Não é simplesmente: Senhor, meu filho precisa de Ti. Não é isso, é você estar diante de Deus derramando para que haja uma resposta dEle. Isso é interceder. É quando você começa a ter um sentimento maior do que sua própria vida. O que Jeremias está dizendo é a seguinte coisa: olha, é hora de você não orar com os lábios, mas é hora de você orar com o teu coração. Se você ama o teu filho, é hora de você interceder com o teu coração, não com os lábios. Não é aquela oração que sai da boca, mas a oração que sai da alma, lá de dentro, do seu âmago. Que aí Deus, rapaz, eu acho muito lindo isso, porque Deus para. Ele para ouvir. Deus não ignora clamor, irmãos. Jesus passando, e o cego lá na beira do caminho, e ele começa a clamar, e ele para, porque Jesus nem ignora clamor. Nunca fará isso. E Jesus fala: alguém está clamando. Não, Senhor, tem muita gente gritando. Não, tem alguém clamando. Eu quero que você entenda isso. Muitos podem ser os gritos, mas Deus conhece o teu clamor. E Ele não ignora clamor, irmãos. Não ignora clamor. Deus está falando, é hora de você realmente clamar diante dEle. E Jeremias vai dizer: olha, clama-te a mim, que eu e ti coisas novas que não sabes. Responder-te-ei coisas novas. E muitas vezes nós somos, talvez o sofrimento da nossa alma não chegou diante de Deus. E vê um filho perdido, vê um filho que está sofrido, fora da presença de Deus, caminhos tortuosos. E Deus está falando: ó, ainda há solução para os teus filhinhos. Meu Deus. Amém, amados? A gente ainda tinha muita coisa para falar, né? Mas até aqui, né?
nos ajudou o Senhor. A gente ainda tem... Vou falar sobre isso aqui. Você quer falar sobre isso? Fale. Mas uma coisinha que eu quero falar para vocês. Que é base, né, filho? Essa daí é a maior de todas. Eu entendo que não existe relacionamento sem isso. Porque às vezes nós vivemos em família e muitas vezes não temos relacionamento por causa de alguma coisa que foi feita contra mim, ou por mim, ou para mim, e isso me afetou o meu relacionamento, o meu familiar, a minha família. E eu preciso liberar perdão. Sabe que perdão é base de relacionamento. Se eu não perdoo, eu não tenho relacionamento, você sabe disso. E o relacionamento é algo que Deus requer de nós, porque aquela oração que nós aprendemos lá, quando era pequenininho, não importa a religião que você era quando era pequenininho, você aprendeu a mesma oração. A oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Em determinado momento Jesus vai dizer: perdoa minhas ofensas, minhas dívidas, depende da versão, como eu tenho perdoado aquele que tem me ofendido, ou aquele que esteja meu devedor. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão e irmã: perdão é salvífico. Salvífico. Perdoa é salvo, não perdoa não é salvo. Pode fazer o que for, mas se não perdoa, não é salvo. Porque a expressão máxima da cruz é o perdão. Para que Deus perdoasse a humanidade, Jesus teve que pagar um preço alto. Então, quando a gente não perdoa, Deus está dizendo assim: acabou-se os filhos para ser sacrificado. Eu só tenho um. Se você não perdoa, eu não tenho como matar outro filho. Jesus já pagou o preço. Ele foi a forma de perdão. Ele se colocou no meio. Ele foi o intercessor que recebeu o juízo para que o ímpio, de todas as nações, tanto judeu quanto outras nações, pudesse ter acesso ao Senhor. Por isso é que ele garante a intercessão. E por isso que Deus ordena que perdoe, porque senão nós não seremos perdoados. É uma questão de salvação, só isso. E às vezes nós temos vários motivos para não perdoar, né? Que falou mal comigo, que me agrediu, que me traiu. A traição é terrível, né? A traição é terrível. Que me tratou com indiferença, que fez isso, que fez aquilo. Eu vou dizer uma coisa para você: se um dia você for chamado à justiça de Deus, nenhuma dessas desculpas vai adiantar. Porque o que tinha de ser feito já foi feito na cruz. Se você crê numa vida eterna, você precisa perdoar nessa vida. Se eu não perdoo nessa vida, eu não... Olha, irmão, isso é terrível isso, mas é uma verdade. Se eu não perdoo nessa vida, eu não consigo ter acesso à vida eterna com Cristo. Se eu pudesse dar um aumentativo de algo que ninguém quer fazer, que é perda, eu diria que nós temos uma grande perda, que é o perdão. Perdão é uma grande perda. Perdão é uma grande perda, entendeu? Perde a razão. Sabe o que acontece com a gente perdoa? Você acha que tem razão? Você perde a razão. Você tem orgulho? Você perde o orgulho. Você quer vingança? Você perde o direito de vingar-se, porque o vingador não é você, não é eu, é Deus. Quem vinga é Deus. Ele vai dizer lá em Deuteronômio: minha é a vingança. Só Ele pode fazer isso. E da maior forma que a gente encontra de descontar ou de vingar é não perdoando. E sabe que é uma coisa muito interessante? Que quando a gente perdoa, a gente reata relacionamentos. Mas pastor, você está pedindo demais. É demais, é demais, é demais. E eu fico pensando porque
O que é mais importante para mim? Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, não chegou ao meu coração, ou aquilo que eu vi, aquilo que um dia vai passar, que um dia vai acabar? O que é mais importante para mim? A gente usa um termo, eu e a Márcia, chamada fé inteligente. O que a fé inteligente me faz? Fazer a coisa certa. Fazer o que não está no meu coração vai ser feito, entendeu? Eu não quero fazer isso. Aí Deus está falando assim, você não tem que ser guiado pela tua emoção, nem pelo teu coração. Você vai usar a fé inteligente. Então você vai ignorar o que o teu coração sente e fazer a coisa correta, entendeu? Essa é a fé inteligente, ela não é gerada pela emoção. Porque pela emoção a gente não vai perdoar. Estou muito irritada, estou chateada. Eu não vou perdoar, eu estou muito irritada, com muita raiva de você. Aí Deus fala assim, anula o seu coração e faz o que é certo você fazer. Essa é a fé inteligente. E se a gente não usá-la, aí complica para nós. Que a gente passa a ser o devedor diante do Senhor, entendeu? Então Deus não negocia o perdão, Ele não negocia. A questão do perdão, ela é inegociável. Deus falou assim, Márcia, você foi ofendida, perdoe. Márcia, você foi a ofensora, perdoe. Entendeu? Ele não negocia, Senhor, quem tem que me pedir perdão é quem me ofendeu. Não, Ele não negocia isso. Porque Ele sabe que quando a gente não perdoa, a gente sai da mão dele de alcance. Sabe quando o pai perde o filho? É quando a gente não perdoa. Então Ele não negocia. Ele não negocia a nossa vida. Ele pagou o preço muito alto para não ser negociável. O valor foi muito alto. Imagina que você vai comprar um objeto, né? Aí a pessoa fala assim, olha, eu te dou 100 reais. Né? Esse arranjo aqui, ó, te vendo por 100 reais. Mas você gosta demais dele, você não quer nunca que o dono peça ele de volta, ou que tenha poder, sabe? Aí você vai dar 1 milhão por ele. Você paga 1 milhão por essa florzinha aqui. Aí quem recebeu 1 milhão quer devolver? Não devolve nunca. O preço que Deus pagou por nós é esse aí. É muito mais alto do que nós merecíamos. Então Ele não negocia perdão. E aí, você sabe que quando a gente não perdoa, a gente sai da mão. Alguém falou comigo. Sai da mão dele. Alguém falou comigo hoje. Acho que foi hoje que falou comigo, pastor. A mão de Deus está aqui, ó. A gente faz assim, ó. A mão dele está esticada. Ele diz lá em Isaías, eis que a minha mão não está encolhida, está esticada. A gente que, saiu de debaixo da mão. Mas eu queria falar com você uma ilustraçãozinha, rapidamente, para a gente poder acabar a parte do perdão aqui. Todo mundo que vai para o céu? Todo mundo quer ir para o céu? Crê no arrebatamento? Que Jesus vai estar morando com Jesus lá na grande casa, onde tem muitos quartos. Então vamos pensar nesse negócio de casa que tem muitos quartos. Vamos dizer que a minha Bíblia, eu tenho uma Bíblia que diz que a casa do meu pai tem muitos quartos. Acho que é até a versão mais bonita, né? Na casa do meu pai tem muitos quartos. Não é bonito isso? Casa, quarto, combina direitinho. E eu imaginei essa casa, uma grande casa, com um imenso corredor. Vai para pensar aí. Vários quartos tem que ter um corredor, né? Não é verdade? E aí nós vamos pensando nesse corredor. Certo dia, nós fomos arrebatados, aleluia, glória a Deus. João capítulo 14, versículo 1, cumprir nossas vidas. Jesus veio, buscou-nos para morar com Ele. E agora estamos no céu. Aí certa manhã Jesus acorda com o pai e fala, pai, bom dia, pai. Bom dia, meu filho, como é que está aí? Tá, tudo bem e tal. E você salvou todo mundo, né, meu filho? Trouxe para morar com a gente? Sim. Mas, pai, eu vou pedir um favor para o senhor. Jesus falando com o pai. Ó, pai, pode falar, meu filho. Ó, eu arrebatei o mar. Perdoei. Eu, sim, perdoou. Por isso que ele está aqui em cima. Só que tem um negócio. Ele falou um negócio que não me agradou, quando estava na terra lá. Você fala o seguinte com ele, bota lá no último quarto, porque assim, de manhã quando eu acordar, eu quero passar por ele.
Jesus me perdoou, irmão. Só Jesus. Meu Deus. Jesus quer estar onde a gente está. O perdão reatou o relacionamento. Ele não quer ninguém longe dele, né? Ele quer estar onde a gente está. E que esse seja o nosso desejo em relação à nossa família. Que é tão fácil, né? A gente vive em família todos os dias, então é muito fácil ter atrito. São cabeças pensantes. Toda hora tem. Né? Toda hora tem alguma coisa que discorda. Mas discordou, volta a ter relacionamento, não fica sem falar. Isso é base para que o edifício, quando for erguido, aí entra nas fases de acabamento, né, pastor Vanderlei, que nem a gente está vendo aqui, né? Tá lindo, né? Aí fica um edifício lindo, chamado nós. Amém, queridos? Que Deus possa permitir que algo do que foi falado aqui, né, permaneça no seu coração e você venha a meditar sobre isso, tá? Porque quando a gente prepara uma palavra para trazer, Deus também fala conosco, né? Sempre nós temos áreas para serem trabalhadas em nossas vidas. Somos seres humanos carentes, né, da presença do Senhor. Mas quando a gente recebe, a gente tem que procurar mudar, tá bom? Que Deus abençoe a vocês aí. Amém. Tá bom? Deus abençoe a cada um. Eles são de Deus. Amém, igreja? Paizão, nós te louvamos e somos gratos, Deus, pelo que o Senhor liberou para o nosso coração. Senhor, que esse último ponto que é tão importante para a nossa vida, que é o perdão, esteja, Senhor, em nome de Jesus, arraigado na nossa vida. Que nada, Senhor, e que ninguém seja uma barreira para nós estarmos com o Senhor na eternidade. Nós liberamos cada pessoa no mundo espiritual, Senhor. E te pedimos, Senhor, abençoa ele, abençoa ela. Essa pessoa que talvez tenha um coração um pouco duro, está com a dificuldade. Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, convence e diga para ela que ela precisa perdoar, para que ela possa ser livre, Senhor. Tira ela dessa prisão. Oramos abençoando o casal de pastores, juntamente com a sua casa. Que as ricas bênçãos do Senhor os acompanhem, Pai. Muito obrigado por eles aceitarem nosso convite, por compartilhar essa preciosidade conosco aqui no teu altar. Muito obrigado, nós te oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Leu, pastor? Amém, pastor Vanderlei? Amém. Eu ia dar uma foto, quinta-feira eu estava lá também, lá na terra, Ministério. Amém, pastora Márcia. Glória a Deus. Sabe que a gente é chapa quente. Que horas tem aqui? Dá para chegar. A ideia é essa. Amém, irmãos? Eles tomam, eles têm que voltar lá para a Vale das Bênçãos, porque vai ministrar a ceia lá, tá bom? Então nós combinamos com eles assim, a gente vai falar para vocês e libera vocês para vocês irem, amém? Nós vamos estar dando a oportunidade para o Ministério de Mulheres agora, quando nós vamos ali fora rapidinho com eles, tá bom? Então, mulheres, venham para cá.